Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula 10 do curso de Roma. Vamos falar um pouco agora sobre como era a vida do cidadão médio nos 2 primeiros séculos da era cristã no Império Romano. Durante esses 2 primeiros séculos da era cristã, a maioria da população do Império deveria ser de agricultores, pequenos proprietários de terra, lutando para cultivar o suficiente para seu próprio sustento, às vezes se saindo melhor, conseguindo um pequeno excedente. Para essas famílias, o domínio romano contava pouco, exceto por implicar um coletor de impostos diferente, uma economia de maior porte, onde podiam vender sua produção, e uma gama maior de bugigangas para comprar se tivesse algum dinheiro sobrando. No entanto, não há quase nenhum relato sobre essa população rural do Império. O que há alguma coisa é relatos de pessoas mais simples vivendo em vilas e cidades. Havia extrema pobreza urbana, e fica implícito que havia pessoas sem teto, fossem locais ou estrangeiros, cidadãos, novos imigrantes ou escravos fugidos, fazendo exatamente isso, acampando nos grandes túmulos da aristocracia, situados à beira das ruas nas principais cidades do Império. Outros preferiam improvisar cabanas, apoiando algum anteparo inclinado sobre qualquer muro que estivesse disponível, de arcos a aquedutos, que, segundo outras leis, podiam ser demolidos se oferecessem risco de incêndio ou ainda, se não, ter aluguel cobrado. As cidades romanas se assemelhavam às cidades do terceiro mundo, com grande quantidade de favelas, entre aspas, e pessoas pobres. Nem mesmo a doação de trigo na cidade de Roma, fruto da iniciativa de Caio Graco na década de 120 a.C., podia garantir a sobrevivência dessas pessoas, mas certamente sublinha a responsabilidade do Estado pela alimentação básica dos seus cidadãos. No entanto, os beneficiários eram um grupo grande, mas ainda assim limitado e privilegiado, de cerca de 250 mil cidadãos homens no século I e II d.C., que recebiam o suficiente para manter cerca de 2 pessoas à base de pão. Homens, mulheres e crianças sem ocupação permanente ou habilidade especial, que devem ter tentado arrumar algum trabalho eventual em bares e restaurantes ou na indústria do sexo, como carregadores ou transportadores nas docas ou como peões na construção. Havia bastante oferta desse tipo de trabalho. Aqueles que precisavam de uma renda regular para sobreviver, ou seja, a maioria da população, trabalhavam se pudessem até morrer. Muitas crianças trabalhavam a partir do momento que estavam fisicamente aptas, não importa se eram livres ou escravas. Uma lápide na Espanha mostra uma criança de 4 anos, mostrada carregando suas ferramentas de mineração, tendo sido colocada em memória de algum jovem mascote do sítio de mineração. Mas é mais provável que tenha sido de um trabalhador ativo. Somente os filhos dos ricos passavam a juventude aprendendo gramática, retórica, oratória e filosofia. No final do século I a.C., um padeiro empreendedor foi responsável por um grande memorial a si mesmo e à esposa em um local nobre logo à saída dos muros da cidade de Roma. Marcus Virgílius Eurysaces era provavelmente um ex-escravo e, a julgar pelo porte do túmulo, com 10 metros de altura, havia ganhado muito dinheiro com seus negócios. O epitáfio descreve-o como padeiro e fornecedor, o que aponta no mínimo para uma rede de padarias e provavelmente para lucrativos contratos públicos de fornecimento de pão. Havia aspectos comunitários e sociais também, já que as lojas e oficinas criavam um contexto para atividades conjuntas dos trabalhadores, para a promoção dos interesses que eles tinham em comum e também um senso de identidade. Por todo o Império floresceram associações de comércio local, os collegia, com membros que eram livres ou escravos, uma combinação que reflete a usual mistura de status na maior parte das modalidades de trabalho. Em um colégio assediado nos arredores de Roma, regras criadas no século II d.C. estipulavam que qualquer escravo que se tornasse livre teria que doar uma ânfora de bom vinho aos demais, presumivelmente para uma festa de celebração. Às vezes, as sedes eram impressionantes e as associações tinham uma estrutura administrativa definida, regras e regulamentos, taxas de admissão e anuidades, abrigar núcleos de discussão e jantar de confraternização e também funcionar como agência de seguro para enterros. Isso porque um dos motivos de levarem uma pessoa a se filiar a uma associação era garantir de um funeral decente, o que pode explicar em parte o destaque dado às inscrições dos trabalhos nos epitáfios. Você era enterrado como carpinteiro, em um funeral pago por carpinteiros e assim por diante. Era basicamente um antecessor das corporações de ofício medievais, a qual já fiz um vídeo no canal. Há também registro de várias tentativas de impor restrições legais ou cobrar impostos dos bares e restaurantes. Tibério, por exemplo, ao que parece, proibiu a venda de bolos e doces. Cláudio aboliu totalmente as tabernas, entre aspas, e proibiu servir carne cozida e água quente, que presumivelmente era misturada no estilo romano ao vinho, mas então por que não proibir vinho? E Vespasiano teria estipulado que bares e botequins não deveriam vender nenhum tipo de comida, exceto ervilha e feijão.
mas provavelmente foi uma legislação mais simbólica e que o Estado romano jamais teria condições de aplicar. Os estabelecimentos que os romanos comiam eram o oposto do que é hoje. Os romanos ricos, com suas cozinhas e várias salas, comiam em casa. Os pobres, se quisessem bem mais do que o equivalente ao antigo a um sanduíche, tinham que sair. As cidades romanas eram cheias de bares e era neles que um grande número de romanos comuns gastava várias horas de sua vida fora do trabalho. Os bares eram construídos segundo uma planta bastante padronizada. Um balcão de frente à calçada, para quem pedia comida para a viagem, entre aspas, uma sala interna com mesas e cadeiras para um consumo no local, com garçom servindo, e geralmente um mostrador para comida e bebida, assim como um braseiro ou forno para preparar pratos e bebidas quentes. Era comum jogos de azar, de tabuleiro e jogos de dados entre as pessoas que frequentavam os bares, e vira e mexe acontecia brigas. O Estado romano também tentou controlar os jogos, restringi-los a certos horários, mas também não deu certo. Em geral, a lei estava fora de alcance da maioria da população, que frequentemente encarava julgamentos e processos legais mais como uma ameaça a ser temida do que como uma possível proteção. Considerando o mundo romano como um todo, zona rural e zona urbana, o número de alfabetizados devia ser inferior a 20% dos homens adultos e menor que 5% da população total, mas deve ter sido bem mais alto que isso nas comunidades urbanas, onde pequenos comerciantes, artesãos e escravos precisavam de algum nível básico de alfabetização e de domínio de aritmética para desempenhar suas funções, anotar pedidos, contar dinheiro, organizar entregas e assim por diante. Há indicações também de que uma alfabetização funcional proporcionava até mesmo às pessoas medianas algum acesso ao que podemos considerar como alta cultura clássica. As indicações são de que, mesmo em porções digeríveis, a poesia de Virgílio era um bem cultural compartilhado, a ser citado, adaptado ou mesmo usado em piadas e brincadeiras. No final do século I, Corinto e Cartago, as cidades que foram destruídas por Múmio e Cipião Emiliano em 146 a.C., eram agora duas das cidades mais prósperas do Império. Até onde podemos saber, mesmo sob o domínio dos imperadores, praticamente não havia nada como uma política geral para a condução do Império ou uma estratégia abrangente de posicionamento militar. Na maioria das vezes, o envolvimento do imperador seguiu o padrão de Trajano na Bitínia de lidar com os problemas conforme apareciam. Houve um gradual afastamento das grandes empresas de coletores de impostos amigas do governo, cujo incentivo sempre havia sido extrair o máximo de dinheiro possível da população das províncias. O sistema continuou diversificado e os publicani seguiram desempenhando seu papel, mas uma parcela bem maior da coleta de impostos passou à responsabilidade dos locais, o que também era a opção mais barata. Na maioria das províncias, um oficial especialista em finanças, ou procurator, designado pelo imperador, cuidava das propriedades imperiais e supervisionava a coleta de impostos. O que pode-se afirmar com certeza é que os romanos praticamente não fizeram nenhuma tentativa, mesmo durante essa fase mais tranquila de controle imperial, de impor suas normas culturais ou de erradicar tradições locais, apesar deles tentarem aniquilar os druidas na Britânia. A metade oriental do império continuou em grande parte falando grego e não latim. Os calendários locais não foram muito alterados, exceto por algum realinhamento ocasional ao ciclo de vida do imperador ou à celebração de seus feitos. No norte e oeste do império é que a imposição romana foi mais forte e cidades e vilas foram fundadas do zero no estilo romano. O padrão era que hierarquias locais pré-existentes foram transformadas em hierarquias que serviam a Roma e o poder dos líderes locais foi subordinado às necessidades do governador imperial. Pausanias escrevia os 10 volumes de sua Descrição da Grécia, ou Periégesis, onde dá ao domínio romano tratamento exatamente oposto, uma silenciosa erradicação, uma silenciosa destruição das culturas locais e talvez podemos considerar a primeira iniciativa globalista do mundo. Já Plutarco criou o termo cultura greco-romana e, em sua obra Vidas Paralelas, ele compara as duas civilizações com figuras históricas parecidas. Ele junta os dois pais fundadores, Rômulo e o grego igualmente lendário Teseu, dois grandes oradores, Cícero e o ateniense Demóstenes, dois famosos conquistadores, Júlio César e Alexandre o Grande, e um par de traidores igualmente célebres, Coriolano e seu contemporâneo, o glamouroso mas pouco confiável ateniense Alcibíades. Havia nas províncias desobediência e sonegação de impostos, resistência passiva e protestos populares, com frequência dirigidos tanto às elites locais quanto aos romanos. Agora, a rebelião aberta, armada, contra a ocupação romana, parece ter sido rara nos 2 primeiros séculos depois de Cristo. Algumas dessas rebeliões são do germânico Armínio, que destroçou as legiões na Batalha da Floresta de Teutoburgo, ou a guerreira e rainha celta Boadicea, que resistiu por 2 anos à ocupação romana da Britânia, além da fortaleza de Massada, onde, em 73 d.C., cerca de 900 rebeldes judeus, após longo cerco, preferiram o suicídio à rendição, e hoje é um monumento nacional israelita. No entanto, esses conflitos são exceções.
A revolta judaica, que começou em 66 d.C., derivou em grande parte das divisões na classe governante da Judéia e da desconfiança mútua entre ela e as autoridades romanas. A ordem do governador de açoitar e crucificar alguns judeus na província, que eram também cidadãos romanos, foi uma forte provocação. A maior parte dos líderes rebeldes tinha conexões muito próximas com a administração romana. Armínio, que massacrou as legiões de Varo em 9 d.C., e Júlio Cível, que liderou outra rebelião germânica em 69 e 70 d.C., eram ambos cidadãos romanos e ex-membros do exército romano, além de pertencer à aristocracia local. Mesmo o levante de Boadicea na Britânia, em 60 d.C., segue esse padrão. Boadicea pertencia a uma família da elite local de colaboradores, era viúva de Prasutagus, líder dos bretões do leste da Inglaterra e aliados de Roma. Ao morrer, deixou metade do seu reino tribal para o imperador e metade para suas filhas, uma divisão sensata que pretendia assegurar uma continuidade pacífica. Nesse caso, segundo escritores romanos, foi o comportamento de alguns romanos ao tomarem posse do legado que provocou a centelha da rebelião. Eles avançaram com brutalidade determinada ou imprudente. Soldados saquearam a propriedade de Prasutagus, estupraram suas filhas e açoitaram a viúva. Como reação, Boadicea reuniu seus apoiadores e partiu para o ataque. A milícia de Boadicea destruiu instantaneamente 3 cidades romanas na nova província, incendiando-as e matando cruelmente os habitantes. As histórias de Tácito e de outros escritores romanos contêm longos discursos de muitos dos destacamentos opositores ao domínio romano. Neles, Boadicea denuncia os luxos imorais da civilização entre aspas romana e seus modos efeminados, ao mesmo tempo que lamenta a libertas perdida dos bretões, uma perda simbolizada pelo estupro de suas filhas e por seu próprio açoitamento. Júlio Cível, na Germânia, incentiva seus seguidores comparando o domínio romano à escravidão e não a uma aliança ao listar as injustas arrecadações feitas pelo poder imperial. Mas a fala mais memorável de todas, presente na biografia que Tácito escreve de seu sogro, é de um dos inimigos de Roma, que no discurso proferido antes de entrar em batalha contra Agrícola, desafia o domínio romano e o que ele faz traz como consequência: os romanos sustenta, são os ladrões do mundo, insaciáveis por domínio e lucro. E numa frase muito citada, que ainda faz sentido, resume o projeto imperial romano assim, abre aspas, eles criam desolação e chamam isso de paz. Solitudineim faciunt passem appellant. Por volta do ano 200, cerca de 20% da população livre era cidadão romano. A cidadania dava vários benefícios, cobrindo uma ampla questão de contratos e punições. Na década de 60 d.C., São Pedro foi crucificado, enquanto São Paulo desfrutou do privilégio, entre aspas, de ser decapitado porque Paulo era cidadão romano. Em 216, o imperador Marco Aurélio Antonino, ou Caracalla, decretou que qualquer cidadão livre, de qualquer parte do império, tinha cidadania romana completa. Em 211, Caracalla assassinou seu irmão Geta, que era um rival político. Quando Caracalla tinha apenas 29 anos, em 217 d.C., quando foi assassinado por um de seus guarda-costas, Marco Opélio Macrino, que aproveitou o momento íntimo em que o imperador se aliviava à beira da estrada e o apunhalou. Muitos dizem que Caracalla queria, ao promover todo mundo a cidadão romano completo, era conseguir arrecadar mais impostos, já que os cidadãos romanos estavam sujeitos ao imposto sobre herança. Ao longo do século III d.C., a distinção entre os honestiores, literalmente os mais honoráveis, a elite rica, incluindo soldados veteranos, e os humiliores, literalmente os de classe inferior, foi o critério que passou a ter importância e dividiu os romanos novamente em 2 grupos, com direitos desiguais, formalmente definidos na lei romana. O império tinha uma população de pouco mais de 50 milhões de habitantes, o que o torna muito pouco povoado se considerarmos que só a Itália hoje tem 60 milhões de pessoas. A parte europeia tinha aproximadamente 24 milhões, e a parte asiática 19,5 milhões, e a parte africana 11,5 milhões. As estimativas apontam que a população inteira de toda a Britânia romana não era muito maior que 500 mil de pessoas. De acordo com as evidências arqueológicas, é possível saber que a expectativa média de vida do cidadão comum era 22 anos. Os romanos tinham uma mortalidade infantil muito alta e 25% das crianças morriam antes de completar 1 ano de vida. Se você sobreviveu ao período do seu primeiro aniversário, você tem uma expectativa de vida de 36 anos. Apenas 50% das crianças viviam até os 10 anos. Se você estivesse entre os 50% que sobreviveu, sua expectativa de vida seria de 47 anos. Mas isso é uma média. E Plínio o Velho escreveu que haviam atrizes que ainda estavam se apresentando com 100 anos de idade, tecelãs que ainda estavam trabalhando 80 e assim por diante. Se você fizesse parte da aristocracia senatorial, provavelmente você viveria até os 50 de boa, mas se você é das classes mais pobres, viveria até os 40, e se você fosse um escravo do campo, o tipo mais baixo de cidadão que existia, viveria até os 30. Mesmo se você fosse o mais rico do império, você pode considerar com sorte se você passou dos 50.
Tudo o que sabemos de pessoas comuns trabalhando no campo, seja escravos ou não, vem da literatura do século V em diante, quando a igreja começou a se interessar na evangelização dos distritos do interior, e você tem o surgimento de santos e mártires de todo tipo, que eram trabalhadores agrícolas. Mas mesmo assim, muita coisa que aprendemos dessas pessoas ainda é muito indireto. A maioria das pessoas comuns parece que não falava latim ou grego, mas as suas línguas locais, como línguas celtas, germânicas, semíticas, sármatas, etc. A diversidade linguística que Roma tinha era enorme e muito interessante para o que estamos acostumados a ver hoje. Uma das maneiras de destruir a cultura de um povo é destruir a língua desse povo, e os estados nacionais são mestres nisso. Obviamente, o Estado romano se expandiu consideravelmente durante o Império, mas não foi suficiente para destruir muitas das autonomias locais que havia. Os pobres de uma cidade como Roma viviam com uma dieta de cerca de 2.000 calorias por dia, sendo que o mínimo para uma pessoa com hábitos alimentares sedentários é cerca de 2.400 calorias. Então a maior parte dos pobres de Roma estava num cenário de quase fome, e fora de Roma, nas outras cidades e no campo, havia fomes ocasionais. Eles sobreviviam graças à distribuição de grãos subsidiada pelo Estado e pela caridade privada. O mundo romano devia ter um padrão de desenvolvimento de países como a China e a Índia antes de 1900 ou até antes de 1800. Do ano 14 até 192, ou seja, da posse de Tibério até a morte de Cômodo, foram apenas 14 imperadores. De 193 a 293, foram mais de 70, considerando usurpadores, co-imperadores ou impostores. Do século III para frente, os imperadores não costumavam ficar mais em Roma, mas a centenas de quilômetros, às vezes até a capital era transferida para Ravenna, Mediolano, atual Milão, ou Constantinopla. Além disso, cada vez mais os imperadores governam sem o Senado. E assim, com a crise do terceiro século, essa qualidade de vida média que o cidadão romano tinha nos 2 primeiros séculos, obviamente muito inferior ao que era antes da Segunda Guerra Púnica, vai se perder para sempre. Em março de 235, Severo Alexandre é assassinado por suas tropas e assume Maximino Traço, que é declarado imperador pelas legiões. Em junho de 235, as tropas de Severo derrotam os germânicos na Batalha de Harshorn. O usurpador Magnus é declarado imperador na Germânia, mas é rapidamente morto. Em setembro, o usurpador Quartinius é declarado imperador na Síria, mas é morto por suas próprias tropas. Em fevereiro de 236, os Sármatas e as Ziges invadem a Dácia, e em maio, os alamanos invadem a Récia, mas esses últimos são repelidos. Em março de 237, os alamanos novamente invadem a Récia e são repelidos em agosto. Em 237, Maximino tenta confiscar a receita independente de todas as cidades do Império para ser usada pelos militares, e causou uma erupção de pequenas revoltas, e uma delas, na África, reivindicou a púrpura para Gordiano. Em fevereiro de 238, Gordiano I e Gordiano II são declarados imperadores em Cartago, mas são derrotados e mortos na Batalha de Cartago em março. O Senado então elege Pupieno e Balbino como imperadores. Em maio, Maximino Traço é assassinado pelas suas tropas em Aquileia, a Pérsia invade a Síria e os godos invadem a Mésia. Em julho de 238, Pupieno e Balbino são assassinados pela guarda pretoriana e Gordiano III é eleito novo imperador. Em maio de 235, os Carpes Sármatas invadem a Dácia e em outubro do mesmo ano os Sármatas são expulsos da Dácia. Em maio de 240, o usurpador Sabiano é declarado imperador em Cartago, mas é rapidamente preso. Em setembro de 240, os persas fazem um cerco em Antioquia, na província da Síria, que só é quebrado em março de 241, e os persas recuaram um pouco. Em 243, os romanos derrotam os persas na Batalha de Rezena, e os romanos avançam no território persa, mas são derrotados na Batalha de Misiche, onde Gordiano III é morto ou assassinado, e o prefeito pretoriano Filipe I Árabe se torna imperador. Em abril de 245, os quados saqueiam a Panônia e os Sármatas Carpi atacam a Dácia. Em dezembro, os Sármatas Carpi atacam a Mésia, mas são repelidos. Em maio de 246, o usurpador Silbanaco é declarado imperador na Germânia Superior, mas é derrotado em julho. Em dezembro, o filho de Felipe I, Felipe II o Jovem, é declarado Augusto. Em fevereiro de 247, o usurpador Sponciano é declarado imperador na Panônia, mas é derrotado em março. Em janeiro de 248, o usurpador Pacatiano é declarado imperador na Dalmácia, mas é derrotado em maio. Em outubro, os godos invadem a Mésia e os Sármatas Carpi invadem a Dácia novamente. Em março de 249, o general Décio derrota os godos na Mésia e ele é tão bem sucedido que seus generais o proclamam imperador em junho. Em setembro, Décio mata Filipe o Árabe na Batalha de Verona e Filipe o Jovem é assassinado pelos pretorianos. Em janeiro de 250, os nômades invadem o Egito, mas são repelidos em maio. Em abril, os godos invadem novamente a Mésia, mas Décio os derrota na Batalha de Nicópolis em julho e recupera os territórios perdidos na Dácia pelos Sármatas.
No entanto, a cidade de Filipópolis foi tomada de assalto após uma longa resistência, e consta que 100.000 pessoas sofreram um massacre na pilhagem dessa cidade pelos godos liderados por Quiniva. Décio recria o cargo de censor e submete à escolha do censor a voz imparcial do Senado. Em julho de 250, os godos derrotam os romanos na Batalha de Beroe. Em dezembro de 250, os usurpadores Prisco e Liciniano são declarados imperadores na Mésia, mas são derrotados. Em março de 251, Herenio Etrusco é declarado co-imperador de Décio. Em julho, os godos derrotam os romanos e matam Décio e Herenio, e Treboniano Galo é declarado imperador junto com o filho de Décio, Hostiliano. Em novembro, Hostiliano morre em circunstâncias suspeitas e o filho de Treboniano, Volusiano, é declarado co-imperador. Em maio de 252, os persas tomam controle da Armênia e em novembro saqueiam a Capadócia, na Síria romana. Em fevereiro de 253, os persas saqueiam Antioquia e os godos atacam novamente a Mésia. Em maio, o general Emiliano destrói os godos e é declarado imperador. Em agosto, Treboniano Galo e Volusiano são mortos por suas tropas e Emiliano se torna imperador. O usurpador Valeriano é declarado imperador na Germânia. Em outubro, Emiliano é morto por suas tropas e Valeriano se torna o novo imperador e aponta seu filho Galiano como co-imperador. Em maio de 254, os godos avançam nas Termópilas e os saxões saqueiam o norte da Gália. Em agosto, os godos são derrotados na Batalha das Termópilas. Em novembro, os berberes invadem a Mauritânia e a Líbia romana e o usurpador Urânia é declarado imperador na Síria. O usurpador é facilmente derrotado, mas os berberes conseguem tomar uma faixa de terra da Mauritânia e Líbia romana. Em março de 255, os godos anexam o reino do Bósforo e os saxões saqueiam a Britânia. Em agosto, os godos fazem uma incursão na Anatólia e ficam lá. Em fevereiro de 256, os francos saqueiam a Germânia romana e o norte da Gália. Em maio, os persas invadem a Síria e os godos saqueiam a Anatólia. Em setembro de 256, Valeriano tenta repelir os godos, mas seu exército é destruído pela praga. Em novembro, os persas saqueiam Antioquia de novo. Em janeiro de 257, o império é dividido em dois pela primeira vez entre Valeriano e Galiano. Galiano fica com a atual Turquia, Egito, Síria e Judéia, e o restante fica com Valeriano. Em abril, Valeriano liberta a Síria e os alamanos atacam a Récia. Galiano emitiu um edito que proibiu os senadores de exercer qualquer atividade militar e até mesmo de aproximar-se dos acampamentos das legiões. Ele organizou um poderoso corpo de cavalaria estacionado em Mediolano, provavelmente como um posto avançado de defesa contra a invasão da Itália pelo imperador gaulês Póstumo. Essas mudanças, junto com as mudanças na técnica militar romana exigidas pela guerra defensiva, que favoreciam um exército de rápido deslocamento que permitisse aos romanos entrar em contato o mais rápido possível com as forças invasoras dos bárbaros saqueadores, tornar-se-ia o ponto de partida para a formação de um verdadeiro sindicato, entre aspas, de competentes generais, na sua maioria ilírios, muitos dos quais, como Cláudio II, Aureliano e Probo, ascenderiam ao trono depois. Em julho, os godos saqueiam mais uma vez a Anatólia. Em junho de 258, os alamanos invadem a Récia e a Itália. No mesmo mês, os saxões saqueiam a Britânia novamente. Os alamanos chegam no norte da Itália, mas são repelidos na Batalha de Mediolano por Galiano. Consta que 300.000 homens desse povo guerreiro foram vencidos numa batalha perto de Mediolano por Galiano em pessoa, à frente de apenas 10.000 romanos. No entanto, provavelmente isso foi um exagero de um historiador e provavelmente foram feitos de um dos tenentes de Galiano. Os suevos atacam os campos decúmanos e conquista a região junto com os alamanos em outubro de 259. Valeriano é cercado pelos persas em Edessa e ninguém sabe o que aconteceu com ele, só sabemos que ele foi capturado. É suposto que ele foi obrigado a servir como suporte para os pés do rei persa Shapur I pelo resto da vida e sempre que o monarca persa montava a cavalo, punha o pé no pescoço de um imperador romano. O caos se instala. Em junho de 260, os usurpadores Igneno e Regiliano fazem uma revolta na Dalmácia e na Panônia, mas são mortos em agosto, e os roxolanos invadem a Panônia em junho. As legiões da Gália declaram independência e surge o Império Gálico. A Pérsia invade a parte sul da Anatólia e a Síria romana. Em outubro, a Britânia se junta ao Império Gálico e partes da Dácia são perdidas para os sármatas. Em janeiro de 261, os saxões saqueiam a Britânia pela terceira vez. Em março tem a grande invasão franca na Gália, e o usurpador Macrino na Anatólia e Valente na Acaia são declarados imperadores. Tarragona, a florescente capital da Espanha, sofreu pilhagem e quase destruição total pelos francos. Em julho, a Espanha se junta ao Império Gálico. Galiano derrota Valente, mas surge mais um no Egito em janeiro de 262, chamado Múcio Emiliano. Em abril, os roxolanos saqueiam a Panônia, e em maio, Galiano suprime Múcio e Macrino.
Em março de 263, Galiano tenta uma invasão ao Império Gálico, mas é mal sucedida. Odenato derrota os persas na Síria, mas o reino de Palmíria é fundado na Síria, marcando mais um separatismo de Roma, ainda que um estado vassalo. Em julho de 264, os nômades atacam o Egito, mas são forçados a recuar em outubro. Em maio de 265, Galiano tenta mais uma invasão do Império Gálico, também mal sucedida. Em julho de 266, tem uma massiva invasão naval gótica dos godos na Anatólia. Eles saqueiam Chipre, Creta, Esparta, Atenas e Bizâncio em 267. Os godos são derrotados na Batalha de Nessos em novembro de 267. Em março de 268, o usurpador Laelino é declarado imperador na Germânia, invade o Império Gálico, mas é derrotado por eles em julho. Laelino é morto por Póstumo e Póstumo é morto por seus soldados, e a Espanha retorna ao domínio de Roma. O usurpador Aeréolo se revolta em Mediolano e é morto por Galiano em Mediolano, mas Galiano é morto por uma trama feita por seu sucessor, Cláudio II o Gótico. Em dezembro de 268, Cláudio II derrota os alamanos na Batalha do Lago Benaco. Em 269, ele começa uma campanha contra os godos que estavam na Trácia e na Média, e em junho derrota os godos na Batalha de Naissus. No entanto, os vândalos invadem a Panônia. Em outubro de 269, a Gália Narbonense é reconquistada pelos romanos. Em janeiro de 270, Cláudio II morre na Panônia e seu irmão Quintilo assume por 2 meses, mas é contestado por Aureliano, que se torna imperador em abril. No mesmo mês, o Império de Palmíra se torna independente de Roma. Do ano 250 a 260, uma epidemia varreu todo o Império e durante um tempo, 5.000 pessoas morreram diariamente e muitas cidades que haviam escapado das mãos dos bárbaros ficaram inteiramente despovoadas. Mais da metade da população de Alexandria morreu desta que ficou conhecida como a peste de Cipriano, pois foi o bispo Cipriano de Cartago quem a descreveu primeiramente em 250. Essa peste assolou também os invasores, como os godos que foram muito afetados e mortos por ela em 270. No entanto, o próprio imperador Cláudio II, quem venceu os godos em batalha, também morreu dessa peste. Com isso, o próximo imperador Aureliano teve que entregar a Dácia aos godos. Aureliano é conhecido como o imperador que salvou o Império Romano da crise do século III e é conhecido por ser tipo um Superman da vida real, por suas campanhas militares muito bem sucedidas. Primeiro ele mandou construir uma grande muralha para cercar a cidade de Roma, depois ele retirou todos os poderes que o Senado ainda tinha e fez reformas no exército para torná-lo mais eficiente. Em abril de 270, os vândalos saqueiam a Panônia e junto com os juguntos saqueiam a Récia. Em julho, os sármatas conquistam de vez a Dácia e a rainha Zenóbia de Palmira anexa o Egito. Em novembro, os marcomanos invadem a Itália e os palmeirenses conquistam o Egito. Em março de 271, Aureliano é derrotado na Batalha de Placência e o usurpador Domiciano é declarado imperador em Narbonense. Em julho de 271, os marcomanos, que eram da tribo dos alamanos, chegaram muito perto de Roma, mas Aureliano os derrota na Batalha de Fane e o usurpador Domiciano é morto. Em setembro, Aureliano derrota os alamanos na Batalha de Pávia, a Dácia é perdida de vez e os godos invadem a Mésia, mas esses últimos são repelidos. Em fevereiro de 272, Aureliano invade o Império de Palmira e seu general Probo invade o Egito. Em junho e julho de 272, Aureliano derrota os palmeirenses na Batalha de Antioquia e na Batalha de Emesa. Em setembro, o Império de Palmira é derrotado, mas se revolta em novembro e em março de 273, Aureliano destrói a cidade de Palmira, dando fim de vez ao Império. Em abril de 273, o usurpador Septime é declarado imperador na Dalmácia, mas é derrotado em 3 meses. Em agosto e setembro de 273, o usurpador Faustino é declarado imperador, só que do Império Gálico, os francos atacam seu império e a Britânia volta ao domínio do Império Romano. Em fevereiro de 274, Aureliano invade o Império Gálico e derrota o imperador Tétrico na Batalha de Chalons em julho, dando fim ao Império Gálico. Em março de 275, alamanos e francos invadem a Gália, mas são facilmente derrotados. Parece que no fim das contas tudo deu certo, o Império sobreviveu, os separatistas foram esmagados, Aureliano o Salvador e Superman de Roma, dando tudo certo, até que Aureliano é assassinado por suas tropas em novembro de 275. Em janeiro de 276, o Senado elege Tácito como imperador, descendente do grande historiador do mesmo nome, e os francos e alamanos atacam o Império. Em abril, os godos saqueiam a Anatólia mais uma vez, em agosto, Tácito morre ou de febre ou assassinado por seus soldados. Seu irmão Floriano assume como imperador, mas em setembro as legiões do Oriente declaram o general Probo como imperador e Floriano marcha contra Probo, mas é assassinado por suas tropas. Com Probo no poder, a crise do terceiro século vai lentamente acabando. Em maio de 277, os vândalos e burgúndios invadem a Récia, mas são derrotados em janeiro de 278.
Em março de 278, os Gépidas e Sármatas invadem e saqueiam a Mésia, e em junho os Vândalos saqueiam a Panônia. Os dois são repelidos. Em março de 279, os Berberes invadem o Egito, mas são repelidos em setembro. No mesmo mês, ocorre a revolta dos Isaurianos na Anatólia, repelida em abril de 280. Em janeiro de 280, os usurpadores Bonoso e Próculo se declaram imperadores na Germânia Romana, e em abril o usurpador Saturnino é declarado imperador no Egito e na Judéia. Os três são derrotados em junho e em julho. Em julho de 280, prisioneiros francos tomam o navio Quistão e saqueiam todo o Mediterrâneo e cidades como Atenas, Siracusa e Cartago. Em julho de 281, os francos saqueiam a Germânia Romana. Em julho de 282, o prefeito pretoriano Caro é declarado imperador na Récia e toma o poder em setembro. Probo é morto por suas tropas e Caro se torna imperador. Em setembro de 282, os Quados e Sármatas atacam a Panônia. Em março de 283, Caro nomeia seus dois filhos, Carino e Numeriano, como Césares. Em junho, os francos saqueiam a Germânia Romana. Em setembro, Caro decide invadir a Pérsia, e em junho de 284 eles saqueiam Ctesifonte de novo. Em julho de 284, Caro é morto atingido por um raio na Pérsia e seus filhos se tornam imperadores, são bem-sucedidos em anexar a Mesopotâmia, região da Pérsia tomada por eles. Em outubro, o usurpador Sabino Juliano é declarado imperador na Panônia, Numeriano morre e suas regiões proclamam Diocleciano como imperador. Em janeiro de 285, o imperador Carino derrota Sabino Juliano, mas Diocleciano marcha para Roma e em julho de 285, Carino é morto por seus soldados na Batalha de Margo e Diocleciano se torna imperador, marcando o fim de vez da grave crise do século III. Muito é isso, o vídeo já está muito grande, obrigado a todos que assistiram, até mais.